Olá, tudo bem? Podem chegando, compartilhando com as amigas. Vamos dar um tempinho para o pessoal chegar. Mandem no WhatsApp, clica aí no aviãozinho. Vamos compartilhar essa live. Seja bênção na vida de alguém. Os momentos de jornada única têm sido singulares, né? Então vamos compartilhar. Me deem um ok se o som tá legal. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, Meire. Seja bem-vinda. Mulherada chegando. Vamos compartilhar, né, com as amigas. Manda para todos os seus contatos. Eu tenho certeza que será uma noite singular. Eu só com o teste que nós fizemos, só com uma conversa prévia que tivemos, estou bem animada e tenho certeza que você vai gostar também dessa live. Então compartilha, boa noite, clica no aviãozinho e compartilha aí com as amigas. Vamos esperar só mais um pouquinho. E enquanto o pessoal está chegando, eu gostaria de compartilhar com vocês, para quem ainda não conhece, nós temos uma página no Telegram de devocionais. Então, você que gosta de começar o dia com uma palavra que fortalece, que alimenta, né? E às vezes nós sabemos que a rotina nossa, principalmente nós mulheres, é uma loucura, né? Às vezes a gente acorda correndo com tudo. Então, lá no Telegram, nós temos os áudios dos nossos devocionais. Então, você pode ouvir tomando o seu café, ouvir organizando as suas coisas. Então, não deixe de entrar. Chama Única Devocionais. Entre lá no nosso Telegram e conheça os nossos devocionais. Vamos esperar só mais um pouquinho. Enquanto isso, vai compartilhando essa live. Clica no aviãozinho, chama as amigas para participar junto com a gente. Eu vou trazer já as minhas convidadas, porque aí enquanto elas vão entrando, compartilhando. Olá, Ei, boa noite. tá escuro aí? Não, eu tô te vendo bem. Ah, então tá bom. Boa noite, meninas que estão chegando. Boa noite, tudo bem, pessoal? Boa noite, compartilhe. Tem muitas mulheres que entraram agora. Então, clica no aviãozinho, chama as amigas. Eu tenho certeza que será uma noite singular. Uma noite que sairemos mais plenas, com certeza. Esse é o objetivo hoje. É isso aí. E eu acho que dá para a gente começar já? Ou esperamos mais uns 2 minutinhos? 2 minutinhos, ó. Clica no avião. É o tempo de você clicar no aviãozinho. Eu estou fazendo a mesma coisa aqui agora, ó. Clica no aviãozinho, manda aí para as amigas, porque nós vamos começar e vai ser muito bom se vocês conseguirem e as colegas pegarem desde o início. Aproveitando, falo novamente, quem não conhece a nossa página do Únicas Devocionais, entra lá no Telegram, chama Única Devocionais. E você vai ter todos os dias uma palavra de fé, uma palavra que vai te fortalecer, uma palavra que com toda certeza vai fazer a diferença no seu dia. E eu já vou Mari, começando. só Oi. uma coisa do Única. Pode entrar na nossa bio da página da Igreja Cristos e tem um link. É só clicar no link e vai direto pro Telegram. Tá escuro lá, né? E se você ainda não entrou na página da Igreja Cristos, essa é a oportunidade. Entra lá, curta, siga, tem muitas coisas bacanas para todas as idades. Eu tenho certeza que você e a sua família sairão edificados, com toda certeza. Vamos lá, meninas? Antes de eu dar a Vamos. oportunidade de vocês se apresentarem,
né? Porque eu sei que muitas conhecem aí a pastora Daniele, né? E eu sei que provavelmente tem muitos amigos da Evelyn aqui também hoje, mas hoje nós vamos conhecer um outro lado delas, né? Um pouquinho dessa relação de amizade, um pouquinho dessa questão profissional. E eu não poderia começar essa live diferente. Eu trouxe um trechinho de um poema da Cora Coralina, porque é assim que eu me sinto com a página do Mais Plenas. Nós temos aquelas páginas que a gente só vê quando passa, né? Abriu lá na tela inicial, passou, você dá uma olhadinha, e tem aquelas que todo dia a gente entra para ver se tem alguma novidade. E eu me sinto tocada, afetada pelo Mais Plenas. Eu entro todo dia para dar uma olhadinha. Então eu acho que esse poema traduz o que vocês, singelamente, com esta página, fizeram comigo particularmente. E ele diz assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos os corações das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que colhe, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. Isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Eu me sinto, olha, cada postagem, tem postagem que é colo, tem postagem que me cutuca lá no âmago e me desafia. Então, assim, quem não conhece ainda a página, entra lá também para curtir. E eu tenho certeza que depois dessa conversa, desse bate-papo, você vai concordar comigo que realmente é uma página que nos toca e nos afeta quanto mulheres. Eu queria dar a oportunidade para vocês se apresentarem, né, para a gente conhecer um pouquinho mais de vocês. Quem quer começar? Já pode, já? Sim. Eu tô acostumada do outro lado, né? Ficar desse lado aqui é mais difícil. Mas boa noite a todas vocês que estão aqui, vocês que estão entrando agora. Continue aí, se você não compartilhou, compartilha, porque a gente vai falar de coisas que eu tenho certeza que todas nós vivenciamos, né? Tá tudo bem o som aí para vocês? Tá ótimo. Tá? Para mim Tá tá muito ótimo. escuro? Tá muito escuro aqui onde eu tô? Porque para mim tá bem escuro. Mas estão me vendo bem? Então tá bom. Tem um chiadinho que deve ser algum fone que deve estar dando um chiado aí. Headphone? Não sei. Bom, eu vou me apresentar, né? Como a Mari falou, a maioria das pessoas, né? Pelo menos as que estão aqui na live, me conhece como a pastora Dani, da Igreja Cristos, né? Algumas pessoas talvez me conheçam por já terem ali um contato comigo, não que fazem parte da igreja especificamente, mas eu sou uma mulher comum, né? Então eu sou a Daniele, meu marido falou que a primeira informação que eu passo, eu sou Daniele, eu sou casada, há quanto tempo, gente? 18? 17 anos. Com essa cutis bela, sem filtro, porque me proibiram colocar filtro hoje. Né? Casada, tenho 35 anos, mãe de 2 meninas. Estou no ramo de trabalho, né? Eu trabalho com controles administrativos há 17 anos, né? Exercendo essa função. E é isso, sou pastora, também exerço meu ministério, sirvo ao Senhor, mas antes de tudo isso, eu sou eu, né? Eu sou quem Deus quis que eu fosse, né? E tenho buscado isso. Acho que é isso que é a resposta, né? Me apresentar o que eu faço não diz exatamente quem eu sou, porque eu não sou aquilo que eu faço. Mas é isso, Evelyn, eu toco para você a bola. Olá, boa noite. Espero que todos estejam ouvindo bem. É um prazer para mim. Obrigada, Mari. Obrigada né, pelo convite aí. Para quem não me conhece, pessoalmente, meu nome é Evelyn. Eu sou serva de Deus. Acho que primeiramente eu preciso trazer isso, né? E ao contrário da Dani, o meu marido falou que ele me ama muito, porque a gente, mulherada, só inventa, né?
Eu sou nutricionista, eu amo o que eu faço, mas uma das vertentes da nutrição, eu já sou o contrário de todas elas. Eu sou nutricionista de cozinha, então vou até falar para vocês por que eu estou aqui nesse lugar. Então, eu amo de cozinha, né? Eu tenho 2 filhos. Meus filhos, eu já sou casada, vou fazer 20 anos. Tem gente que não fala sobre isso, né? Mas eu já sou casada, vou fazer 20 anos já, que eu tô junto com meu marido. E eu tenho 2 meninos também. Sempre brinco com a Dani, né? Que diferente da Dani, eu nunca me via mãe de menina, né? A Dani tem 2 meninas e eu tenho 2 meninos, né? Então, eu trabalho há bastante tempo também, já vivenciei aí, mas hoje, graças a Deus, eu faço o que eu amo fazer, não deixo a área da cozinha, e tenho mudado um pouco até pela perspectiva mesmo da gente ser como certa, né? Então, era isso que eu queria trazer aqui me apresentando. Eu não vou falar a minha idade ainda, né? Mas a aqui a gente tem cuidado bastante, o corpinho também. E é um momento de interação para a gente fazer um pouquinho aqui para trazer para vocês o que acontece conosco e por que nós estamos aqui hoje. Evelyn, se você puder aumentar um pouquinho o som do seu celular ou tentar, de repente, colocar o fone, porque o pessoal disse que o seu áudio está um pouquinho baixo. Tá bom? Mas é uma delícia conhecer vocês, né? Além eu que tenho convívio, né, no espaço da igreja e tive a oportunidade de conhecer um pouquinho mais no Mais Plenas e agora ouvir vocês falarem, né, de como a mulher, ela é eclética, na verdade, né? Na profissão, na casa, de multitarefas. E nós não poderíamos fazer essa conversa que não fosse de outra forma. Quem já passou pelo Mais Plenas viu que lá tem umas dicas maravilhosas, umas dicas de culinária, de coisas para a gente relaxar. Mulheres, nós merecemos. Então, hoje nós estamos aqui com o nosso drink Mais Plenas. Mostrem aí, meninas. Tem a receita lá na página delas. Eu confesso que eu aprendi lá. Aprendi lá. Aqui em casa é sucesso. Até as minhas filhas pedem para tomar drink agora. É chique demais. É sem álcool, viu, gente? É sem Sim. álcool. Sim, tem a receita na página. Vão lá para ver. E vamos começar então o nosso bate-papo, né? A pergunta que não quer calar. Como foi que vocês tiveram a ideia de fazer a página, de criar uma página no Instagram voltada para mulheres, né? A página Mais Plenas? Nós tivemos a gente foi se conhecendo, né? Para quem não sabe, eu e a Dani, nós trabalhamos juntas na mesma empresa. Eu espero que o som tenha melhorado aí para quem estiver me ouvindo, se puder colocar no comentário, né? Então, nós nos conhecemos, na verdade, de início até eu achei que ia ser uma amizade, um colega de trabalho, só que com o decorrer do tempo, a gente começou a perceber que tinha muita sintonia, né? Só que com essas dificuldades, com a sintonia, com o bate-papo, a gente começou a perceber que a gente precisava, além da sintonia, a gente tinha opiniões diferentes, né? Porque nem sempre a sintonia significa ter a mesma opinião. E se tornou uma coisa tão divertida, era um momento ali que a gente estava junto, né? Principalmente mais na hora do almoço, se tornou tão divertido que a gente queria levar isso para as outras amigas que não estavam com a gente nesse momento. E muitas vezes até, porque no início a gente era muito rotulada, né? A Dani tem um perfil profissional, eu tinha outro, né? E às vezes as pessoas acabavam levando informações uma da outra e que não era aquilo. E quando a gente só percebeu quando se conheceu. Então a gente falou, gente, o que a gente faz? A gente dava tanta risada, eu falava pra ela, olha, eu posso ter rugas ali, ficar com rugas, mas seja pra dar risada. Então a página surgiu um pouquinho disso, né? Eu brincava muito com ela, eu falava que ela era a Coroguete. Ela vai me matar de eu estar contando isso aqui, mas eu precisava falar, porque eu me achava assim, muito madura. E ela arriscava de uma forma que eu falava, não, gente, eu usar essa roupa, essa cor, essa combinação, não era muito de mim. Então, acabou me motivando também. A gente percebia que tinha sintonia, mas que ao mesmo tempo ela era diferente nessa perspectiva de vida, né?
Então surgiu um pouquinho daí, Mari, essa ideia. E esse nome, Mais Plenas, por que Mais Plenas? A gente pensou em tanta coisa, acerca de, quando eu falo até um ano, para você ver, né? A gente está vivenciando agora a pandemia, quando eu falo que é cerca de um ano, e nem é, né? A gente já está nesse desafio já há mais tempo, há esse tempo, e há mais tempo ainda eu falava assim, eu estou no meu projeto 40, porque um dia eu acordei, gente, alguém me perguntou a minha idade, eu não sabia responder. Eu não lembrava quantos anos eu tinha, e eu falava, gente, o que está acontecendo? Eu falei, Dani, eu não sei quantos anos eu tenho, eu tive que fazer conta, aquilo me chocou Não, de tal você tá forma de que eu doida, falei. Mari. Ela sabe que eu nunca tive problema com essas coisas. Mas na hora eu falei, gente, como pode, né? Então, a página, o nome, a gente começou a pensar. E eu falava, Dani, eu preciso mudar minha atitude. Dani, eu já tenho 2 filhos, eu comecei a perceber, eu falava para ela, né? Falava, Dani, deixa você ter o segundo filho. Deixa você ter o segundo filho, porque assim, muda muito, né? A questão corporal também muda, alimentação. Às vezes a gente vem numa tendência que tudo é tão corrido que a gente quer a praticidade, né? E eu brinco porque eu, como nutricionista, a minha médica, gente, ela brigou muito comigo quando eu engravidei, porque ela falava, você nem parece nutricionista, porque eles acham que assim, você é nutricionista, você é lá, né, uma base de beleza que colocam como rótulo e que não era o meu caso. E a gente conversando, vamos fazer uma página, que nome dá? E eu falava, brincava muito, Projeto 40, Projeto 40. E aí um dia eu conversando com a Dani, a gente pensando em alguns nomes, o meu marido olhou e falou assim, gente, mas o que vocês querem então é para ser mais plenas. E aí foi nesse momento que eu mandei, Dani, meu marido aqui tá sugerindo mais plenas. Não foi, Dani? Foi. E aí, deu muito certo esse nome, né? Porque, na verdade, a gente focava um pouco na questão da idade do 40. Né? Quando a gente se olhou e falou, poxa, a gente está perto dos 40, né? Uma mudança pra gente. Mas aí a gente viu que não é questão dos 40, ou dos 35, ou dos 49. A questão é que nós estamos num processo de amadurecimento, né? A gente percebeu que a gente já não é mais jovenzinha. Quando a gente olha para umas meninas de 27 anos, que para mim já é uma menina, eu olho, mas até há pouco tempo eu tinha 27. E eu com 32, eu achava que eu tinha 27. De repente você faz 35 e você fala, não, eu tô mais perto do 40 e as coisas estão mudando. E não é o tema da live, né? Envelhecer ou ficar mais pleno. E a gente viu que, poxa, eu não estou no processo de envelhecimento, estou amadurecendo e me tornando mais plena em mim, né? E o nome, quando o Luiz, que é o marido da Evelyn, quando ele trouxe essa sacada do nome, ó, Luiz, parabéns, foi você casou super bem com a ideia, né? Porque a ideia não é falar de uma faixa etária, mas sim de um processo que toda mulher passa e chega. Eu acredito que todas aqui que estão assistindo, né, que estão nessa faixa etária ou já passaram, vão entender muito do que a gente vai falar aqui. E é isso que a gente quer buscar, ser mulheres mais plenas, né? Mas até aí é um processo bem complexo, que abrange várias áreas. E a gente, Maria... Pode falar. Só vou complementar. E a gente queria um pouco impulsionar outras mulheres, né? Porque às vezes a gente tem medo de se encarar. A gente tem medo de entender que é o nosso perfil, é a nossa personalidade. Então a gente buscava bastante autonomia, mesmo com sintonia, nós éramos tão diferentes, mas éramos donas de nós mesmas. E isso nos motivou a trazer um pouco dessa vivência. O que eu preciso fazer a partir de agora? Né? Eu falava bastante para a Dani, eu não me troco pela mulher que eu fui, uma menina, como ela fala, quando eu tinha 20 anos. Hoje eu encaro muito melhor esse sentimento do que foi construído em mim mesma até aqui. Mas teve coisas também que eu tive que falar, gente, eu preciso mudar. Alguma coisa tem que agora, a partir de agora, pensar realmente no futuro. E aproveitando isso que vocês trouxeram, do relacionamento de vocês, e o que você disse agora, né, Evelyn, que embora vocês tenham uma sintonia,
algumas coisas são diferentes, né? Algumas opiniões são diferentes. Eu queria saber um pouquinho como é esse relacionamento de vocês e se vocês acham que com o amadurecimento as relações de amizade se modificam. Quer você? Dani, quer falar? Porque senão eu vou contar. Eu brinco, eu falei para ela que eu ia contar um segredo. Quando eu conheci a Dani, o cargo que ela exerce é um cargo importante na empresa que eu trabalho. E aí, aquele sentimento de ser colega de trabalho, eu falava, nossa, eu vou ser amiga dela, eu vou ser colega, as pessoas olhavam e eu falava, não, eu falo com a Dani. Então, me achei importante naquele momento nessa preocupação. A gente foi se conhecendo realmente um pouco mais a fundo, né? Eu ia contando algumas coisas para ela, mas eu acredito muito porque a gente tem uma questão em relação, a gente nunca sabe os propósitos de Deus, né? E é isso que para mim é muito importante, porque eu falava sempre para o Senhor, Senhor, coloca pessoas, né, na minha vida que sejam também servas, né, que possam realmente andar no caminho e na vontade. Eu não queria mais. Eu sempre falei, eu sou muito, eu vivencio muito qualidade das amizades do que quantidade. Então, surgiu um pouco em relação a esse amadurecimento pela idade, essas escolhas realmente, né? A entender o que hoje Deus preparou, né? Para mim, como um propósito de Deus, eu não sabia que seria assim. De início mesmo, eu tinha aquele momento, vou ficar amiga dela porque ela é top no trabalho. E hoje a gente está numa outra questão, né? Para quem vou até esclarecer. A gente trabalha juntas, mas a Dani também é a minha pastora agora, que para mim é uma honra. Então, naquele tempo de empresa, eu não entendia tudo isso que ia acontecer hoje. E a amizade realmente proporcionou para que esse caminho chegasse onde nós estamos. E é legal isso, né? Essa pergunta de amizade, porque é bem isso que a Evelyn falou. Eu creio que Deus tem propósito, eu sempre falo disso, né? Deus tem propósito nas nossas amizades. E nós, como mulheres, nós temos algumas fases e dizer que não há comparações, que não há até uma relação de ciúmes, isso acontece em muitas relações de amizade entre mulheres. Acontece que também, com o passar dos anos, né, algumas coisas vão mudando. Então, nosso critério de amizade muda. Não é para todo mundo que a gente abre a vida, né? Não é para todo mundo que é meu melhor amigo, que vai estar na minha casa. A gente tem alguns critérios, isso não de seletividade, porque eu prefiro um do que eu prefiro o outro, não. Mas porque nós estamos mais plenas em nós mesmas e nós sabemos que, de fato, essa minha amizade com tal pessoa me gera esse fruto, né? Eu tenho o benefício da amizade, da cumplicidade, de estar junto, na sinceridade. Então, a gente passa de uma fase de muitos amigos, né? Que você faz um aniversário. Vamos fazer aniversário. Nossa, lota, né? Se bem que eu adoro. Infelizmente, o Covid não está deixando. Mas, quando a gente vai amadurecendo, a correria da nossa vida vai fazendo com que permaneçam quem são amigos de verdade. Então, quando a gente está nessa idade, eu me relaciono com as minhas amigas, vocês duas são amigas minhas, tem mulheres aqui na live que são as minhas amigas, e a gente consegue... Gente, eu tô quase na garagem, olha o barulho do caminhão. A gente consegue se entender, sabe? A gente tá numa fase dinâmica. Então, eu consigo entender que a minha amiga agora tá corrida com o filho, né? Eu consigo entender que minha amiga tá de TPM e não tá legal. Coisa que antes a gente fica meio chateada, não falou comigo, não respondeu meu zap. Então, essa relação de amizade e com a Evelyn, né? É uma amizade que começou num ambiente profissional, que ainda é, e tinha essa questão, né, das pessoas olharem para mim e me acharem inacessível. Acho que era essa palavra, né, Evelyn? É verdade, isso mesmo. Então, quem não me conhecia perguntava, não só para Evelyn, nossa, mas como ela é? Como é que é lá onde ela trabalha? E tinha essa questão. E aí, quando a pessoa me conhece, fala, nossa, não é nada daquilo, né? Não tá numa redoma, uma pessoa comum que vai ao banheiro. E é muito legal. E isso a amizade proporciona, inclusive... Bom, depois eu falo de um detalhe, vai, segue aí, vai. Um detalhe que eu vou comentar, mas acho que a gente vai encaixar em outro momento. Então, eu vou fazer a pergunta que não quero calar, e aí as mulheres se manifestem aí no comentário, hein?
Não, porque para A chegar em Dani toda vai responder. para chegar em toda essa maturidade, para chegar, né, em todo esse pensamento, essa tranquilidade para falar depois dos 30, né, em como lidar com tudo isso. Eis a pergunta: vocês passaram pela famosa crise dos 30? Porque eu passei, E aí, confesso. Olha, Mari, assim, calhou de ser a mesma idade, mas eu passei pela crise da maternidade. O meu primeiro filho nasceu quando eu estava quase fazendo 30 anos. Então, esse foi meu divisor de águas. Eu lembro que a minha médica, no retorno na consulta, eu fiz cesárea, né, das minhas 2 gestações. No retorno da consulta, ela olhou a minha cicatriz e falou: ai, mas olha, não fica assim, né? Com o tempo tende a clarear. Eu olhei para ela e falei: mas olha, é uma marca para mim de alegria. Era uma alegria para mim ter aquela marca no meu corpo. Então, eu não me incomodava em nada. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre, quando eu ia para a praia, adorava um biquíni menorzinho, alguma coisa, eu falava: imagina, gente, eu não vou correr atrás de criança com um biquíni fio dental. Não combinava para mim. Então, essa crise dos 30, na verdade, calhou com me tornar mãe, né? Me tornar mãe foi um desafio grande. Meu marido já queria ter filhos, eu fiquei enrolando bastante, eu ainda não me sentia pronta para isso. Então, foi com amadurecimento. Então, isso que acabou acontecendo. Então, para mim, foi mais esse desafio em relação ao corpo que mudou, né? Esse sentimento da gente não se ver tanto como mulher e, ao mesmo tempo, se ver mais como mãe. O que eu não podia fazer, o que iam achar. Eu tive um pouco essa dificuldade nesse momento. Eu acho que nos 30, eu dei uma surtadinha, assim, internamente. Eu não sei se as pessoas que estavam, acho que a minha mãe percebeu, mas internamente eu me senti extremamente confusa, sabe? Parecia que caiu uma ficha, que agora eu sou adulta. E embora eu já tivesse a minha filha, eu fui mãe aos 27, eu já era casada há 10 anos, né? Então eu casei muito cedo. E aí eu fiquei pensando sobre isso, pensando aqui na live, porque a gente acaba, às vezes, confundindo. Ó, que vem o terceiro. Não mais? Não mais. Vamos falar daqui a pouco um pouquinho disso também. Travou só para mim o vídeo da Dani? Para mim tá realmente também deu uma paradinha o dela. Ah, voltou. Ah, voltou. Voltou. E eu casei muito cedo. E aí eu fiquei pensando, na verdade, a gente acaba confundindo responsabilidade com maturidade. Se falar que eu sou madura, não, né? Eu estou num processo de amadurecimento. Nós vamos ter a próxima live, nós vamos falar de maturidade, né? Então, nós estamos num processo, acho que é uma fase de processo. Então, nos 30 anos, eu acho que eu me dei conta de que eu não era mais uma... Eu estava virando adulta. Então, deu um sentimento assim, nossa, não tenho mais 20 e poucos, né? Eu não sei se isso é uma crise dos 30. Mas eu fiquei pensativa, percebi que estava mudando, o negócio estava ficando diferente. Como a Evelyn falou, né? Nos 30 eu não senti tanto, mas dos 33 para cá, eu acho que eu comecei a sentir mais a questão da mudança de corpo, né? Por mais que as pessoas olhem pra gente, a Evelyn também, somos magras, né? Eu sou pequena. Então todo mundo fala, que nada, não sei o quê. Mas vou revelar segredos aqui importantes de cura na minha vida, sobre os meus almoços, os meus lanches. Mas a gente vai sentindo que é diferente o meu corpo de 20 anos para o meu corpo de 35. O que eu como, para onde a gordura vai, a minha pele, as marcas da segunda gestação. Então, tudo isso agora começa a aparecer. Né? A gente começa a ver que, poxa, eu não sou mais novinha, né? As coisas estão mudando. Então, acho que esse processo, os 30 anos me fez virar essa chave, né? Mas eu estou no processo ainda, porque eu ainda estou muito mais jovem, né? Eu tô na Evelyn. Eu acho que todas nós, né? Nós falamos da fase dos 30, mas nem sempre é 30 cravado, né? Mas é um período que a gente descobre muitas coisas.
Então, quando eu falo dessa crise, é porque você começa a fazer os exames, aí aparece uma pressão alta, um colesterol, só não tinha nada. Né? Há pouco tempo eu não tinha nada. Meu Deus, o que está acontecendo? Como é importante, né, ter uma página como a de vocês, onde mulheres podem se apoiar e ver que outras passam também pela mesma situação, ou situações semelhantes, mas que traz uma reflexão que nos faz ver as situações de forma diferente. Né? E falando sobre isso, as postagens de vocês, agora uma curiosidade, né? Elas são todas bem ecléticas, a gente vê que tem desde culinária, a coisas de moda, né? Há reflexões mesmo sobre a vida e outras situações, a organização de casa, de família, de rotina. E como que vocês pensam nessas postagens? Elas são baseadas nas vivências de vocês ou vocês pegam assuntos em comum da vida feminina para colocar lá nos posts? Você fala, Dan? Posso falar? A gente tem, primeiro que assim, é um desafio enorme, porque você sabe como é mulher, né? Mulher quer falar tudo ao mesmo tempo, de vários assuntos, mas a dona Pessoa do meu lado, né, dona Dani, ela é especialista em administração. Então ela falou, não, peraí, não vai ser bagunçado desse jeito. A gente vai colocar regras, então tem o dia da semana, tem mais ou menos o tema daquele dia específico, até para a gente ter aí uma variedade de assunto, né? A gente tem uma questão também que a gente pensava muito assim, né? O que é o nosso dia a dia? Que é o que a gente, como falando lá no início, né? Como surgiu Mais Plenas, era o que a gente de fato queria mostrar. A gente queria falar alguma coisa, às vezes, que é o que acontecia comigo ou o que acontecia com ela nesse sentido. E a gente tinha, por mais que hoje o meio digital é uma ótima influência, tem muitas coisas que às vezes não é o que a gente não se sente tão próxima e acolhida, né? São pessoas muito, muito distantes, que a gente não imagina nem um dia ver passando no shopping. Não dá, gente. Tem umas Então, mulheres que a gente vê que a gente fala, não é possível, a mulher acabou de ter filho. Né? Então a gente tem que mostrar, a gente quis mostrar que não é tudo aquilo, né? Que assim, aí você fala, a pessoa acorda malhando, vai dormir malhando, a gente não tem tempo para malhar o dia inteiro, né? Para ficar com aquele corpo. A gente tem aula online dos filhos, a gente está surtando, a gente tem muita coisa e a página quer trazer essa. Quem entrou depois, deixa eu só dar uma esclarecida. Nós estamos falando de uma página no Instagram que nós criamos. A página se chama Mais Plenas. Quando acabar a live, você corre lá, segue a página para ajudar a gente, para interagir com a gente. Mas estamos falando também de mulheres, né? Nessa faixa etária da vida. Acho que é legal quem chegou depois entender que essa página é essa. E a gente quis mostrar o que a gente vive, que não é só a gente. Né? A vida real mesmo. Porque o que a gente percebeu? Coisas que a gente chegava na hora do almoço, por exemplo. Nossa, tive uma dificuldade com minha filha, né, na aula online, né? Que é o que a gente está vivendo agora. Eu também, meu filho também está distraído. Então, são coisas que acontecem com todo mundo. O que eu vou fazer de janta? Né? Eu preciso ser, como é que fala? Fitness, mas não consigo. Daqui a pouco a gente fala disso, né? Vocês vão me expor, que eu sei. E aí a página traz coisas reais, né? Coisas possíveis, né? A roupa, a gente pode ter essa correria, mas a gente pode andar na moda com o que a gente tem no guarda-roupa. A gente pode usar muitas bijus, ó. Dom Bijuteria, se ela tiver aí, coloca aí. Ah, tá aqui sim. Coloca a página aí embaixo, Dom Biju, eu também tô, ó. Olha que lindo, da Dom Biju. Tá vendo? E a gente vai seguindo a vida, né? E sendo pessoas normais. E a gente quer compartilhar isso. E dá para ser normal, mas dá para ser mais plena, né? Dá para eu me cuidar mais, porque a gente percebe que agora não é só a celulite que incomoda. É esse monte de pé de galinha também, né? A gente precisa, não dá mais para pensar em tomar sol, porque a gente queima a pele e isso prejudica. Posso falar disso ou não? Importantíssimo, ainda mais pra gente. Então, e uma das coisas que a gente percebeu nessa nossa amizade, que a gente descobriu juntas, né? A gente falando do sol. Eu, pelo menos, tive uma adolescência, uma juventude de muita praia.
E eu gostava mesmo de torrar, sabe? Passar óleo urucum, descolorir, verdade. Descolorir com a perna com aquele negócio lá, oxigenada, e ficar torrando, eu achava lindo. E o que acontece depois dos 30? Eu fui diagnosticada com carcinoma, que é um tipo de câncer de pele. E quando eu contei isso para a Evelyn também tinha passado por isso há um ano, né? Foi mais ou menos um ano de diferença. Mais tempo. Foi, na verdade, eu descobri quando eu tinha uns 25 anos, eu era um pouquinho mais jovem. Foi antes, então, verdade. Foi. E a Evelyn também tinha passado por isso. Quer dizer, são coisas, no caso da Evelyn foi mais jovem, mas tinha até uma questão familiar, genética, né, Evelyn? E isso, mas é uma doença, por exemplo, do câncer de pele, que é muito perigoso na nossa faixa etária, porque a gente não percebe, é muito sutil, e por um descuido de toda uma vida, porque a gente usa protetor solar, né? E aí agora a gente vai envelhecendo, poxa, minha pele, eu não saio hoje sem protetor. E aí uma fica para outra, você passou protetor hoje? Né? Porque a gente passa no rosto, mas tem que passar no corpo todo. Aí às vezes você fala, não, tá frio, aí tira a blusa, aí tá queimando o ombro, põe a blusa. E são coisas que a gente que a gente vive, que a gente compartilhou e que a gente quer trazer isso na página, né? Então a gente traz ali cuidados com a pele. A nossa divisão dos posts, que a Mari perguntou, a gente meio que dividiu nas nossas vivências, né, Evelyn? Ou na verdade teve um desafio aí, que eu fiquei com o tema que eu falei, meu Deus, mas eu? E ela falou, vai ser você. Então a gente se organizou, né? Usou a administração aí. Eu não falei, a Evelyn é nutricionista, na área operacional, que fala, Evelyn? Eu sou de cozinha, né? De restaurante corporativo. Restaurante corporativo. E eu sou formada em administração, trabalho com processos administrativos, né? Fiz aí 2 anos de teologia e agora eu estou entrando numa nova profissão, né? Em breve, estou cursando a faculdade de pedagogia. Mas a minha experiência é administrativa, então a gente se organizou dentro das nossas experiências, né? E para criar o que nós estamos desenvolvendo com a página. E é isso, né? E aí, aproveitando essas experiências, eu quero fazer uma pergunta para cada uma agora. Primeiro, né, para Dani, aí nessa perspectiva de administradora, de alguém que já tem essa visão de organização, tem um famoso ditado que diz assim: é de pequeno que se torce o pepino. Há esperança para mulheres maduras conquistarem essa organização, né, esses conceitos de administração na sua rotina, porque nós vemos que isso é uma coisa que tira muito a paz de muitas mulheres, né, querer dar conta de tudo e ter a sensação de dar conta de quase nada. E aí eu já deixo a pergunta para a Evelyn, depois da Dani responder, que teve um post lá na página sobre o colágeno. E aí eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre isso, que eu fiquei muito curiosa. Será que todas as mulheres, quando chegam na maturidade, precisam fazer essa reposição de colágeno? E se a gente consegue fazer isso através de alguns alimentos? Então aí queria trazer um pouquinho aí da profissão de vocês, da especialidade de vocês para essa conversa. Quem quiser começar? Tá chiando um pouco, né? Eu estou tentando ver se é o meu aqui, mas... Parou agora. Acho que algum mau contato de fone, deve ser. Mas tudo bem, tá dando para ouvir. Eu escuto muito isso, né? Muitas mulheres, principalmente, me perguntam como você dá conta? Como consegue fazer tantas coisas? Quem me conhece um pouco a fundo sabe o porquê dessas perguntas, né? Porque eu me dedico a muitas coisas. Não só o meu trabalho, não só a minha casa, não só os meus filhos, não só na igreja, mas eu tenho outras coisas que eu faço. E uma delas, inclusive, é a página, que queira ou não queira, é algo que demanda um trabalho nosso, né? E aí as pessoas perguntam como consegue. E aí, acho que é o da Evelyn mesmo, tá? Melhorou, vamos ver se é isso. Tá ouvindo bem, Mari? Então, a base, gente, e aí vai realmente para nós mulheres, né? Nós precisamos de organização. Quando a Mari falou, será que é possível, né? Depois de uma certa idade, de se organizar? E aí que tá. Eu vou dar um spoiler do spoiler, na verdade. Algumas pessoas sabem que eu estou escrevendo, e o assunto do que eu estou escrevendo é sobre isso, né?
sobre bagunça. Porque a gente fala de organização e desorganização, a gente remete automaticamente ao visual. Então, eu enxergo, por exemplo, uma casa que está bagunçada, né? Uma mesa de trabalho bagunçada, quando, na verdade, a organização ela é muito pessoal de cada um. Então, eu tenho o meu método de organização, Mariana vai ter o método dela, que talvez não se encaixe com o meu. Então, a gente querer criar um padrão de vida organizada para uma mulher, não dá. Né? Eu não acredito nisso. Né? Pode ser que outras pessoas defendam isso, mas eu não acredito que há um padrão de organização. E aí eu posso dividir essa organização em 3 pontos importantes para nós, né? A primeira coisa, eu preciso estar organizada emocionalmente. Eu preciso que as minhas emoções estejam organizadas. Depois eu preciso ter uma organização mental. A minha mente tem que organizar. E depois, por último, essa organização emocional com a minha organização mental vai refletir na minha organização física. E aí a gente olha, a Evelyn sabe, porque ela conhece a minha mesa de trabalho. A minha mesa não é uma mesa organizada. A minha mesa é uma mesa que tem tudo, assim, tem de tudo. Às vezes, mas eu melhorei, né, Evelyn? E tudo junto, gente. Vocês não estão entendendo. A minha mesa de trabalho reflete o que Tem alguém aqui dizendo assim, eu sempre digo que a minha bagunça é organizada. É isso aí. Porque a gente sabe que tem uma questão realmente até psicológica, né? Daquilo que está dentro reflete no externo. Então, uma casa com acúmulo de sujeira, uma pessoa que tem dificuldade em lidar com a organização, a gente sabe que tem esse reflexo. Mas, no geral, eu entendo que o nosso externo vai refletir o nosso interno. Então, quando eu olho para a minha mesa de trabalho, por exemplo, Mari vai controlando o meu horário aí, tá? Quando eu olho para a minha mesa de trabalho, o que eu vejo? Diversos assuntos postos à mesa. Então, na minha mesa de trabalho, ela reflete quem eu sou. Na minha mente, eu tenho vários assuntos trabalhando ao mesmo tempo. Essa sou eu. Talvez a mesa de trabalho da Mariana, ela é focada, ela tem ali o porta-caneta. Olha, o chorou, que tem alguém aí. Cada um é cada um. Já. Se alguém conhece, coloca aí nos comentários sobre a mesa da Mari. Quem já viu a mesa da Mari? Por exemplo, a mesa do meu marido é uma mesa extremamente metódica. Ele coloca o caderninho, a caneta bem alinhada com o caderno, não tem mais nada. Isso reflete quem é a pessoa. Então, quando a gente fala de organização, eu acho que sim, é possível a pessoa ser organizada, mas sem a ilusão de que ela vai pegar um modelo de organização e encaixar na vida dela. Eu penso que nós mulheres temos que, dentro da nossa vivência, da nossa rotina, da nossa realidade, organizar. E aí eu primeiro organizo meus sentimentos, e aí eu organizo a minha mente. Olha lá, tá arrumando a minha mesa. Pastor, tá arrumando a mesa, hein? Tá arrumando a minha mesa. E depois eu vou conseguir trazer isso. Então, para eu dar conta de fazer tudo, eu preciso ter sim organização. Eu preciso acordar sabendo o que eu vou fazer no meu dia. O que eu tenho para fazer hoje? Sabe? Separar o que como é a palavra? Importante, urgente, mas é outra palavra. Essencial. Prioridade. O que é prioridade, o que é importante e o que é urgente. Então, se eu, como mulher, eu sei o que é isso no meu dia, o que é prioridade para mim? É minha vida com Deus, a minha prioridade é a minha família, né? O que é importante é eu cuidar do meu trabalho, exercer o meu trabalho. Estou dando exemplos, tá? E o que é urgente? É eu resolver o que está ali, que surgiu de urgência. Então, se eu sei o que é isso na minha vida, eu consigo organizar o meu dia, organizar minhas tarefas, né? Organizar os meus pensamentos, porque às vezes a nossa desorganização está aqui, porque a gente não sabe por onde começar, o que tem que fazer, né? Acho que daria uma outra live falar sobre tudo isso. Olha, muito legal, porque eu já tirei peso, tenho certeza que muitas mulheres aí também já tiraram, eu estou junto com a Jaque, a minha bagunça é organizada e, né, o peso dos padrões, né, nós temos que achar o nosso jeito de se organizar, dicas valiosas, e deixo aqui
um pedido de uma postagem específica sobre isso lá na página de vocês. Vamos Evelyn, fazer. você conta um pouquinho sobre Deixa eu o só colar? Deixa eu fazer Sim. só uma pontuação aqui. A Sula colocou, né? Que é verdade que o externo reflete o interno e vice-versa. E aí que tá. Quando a gente fala da mesa de trabalho, por exemplo, né? Então, quem olhar minha mesa vai falar, nossa, ela tá toda bagunçada por dentro. Quando, na verdade, não significa que eu esteja. Significa que eu consigo olhar para minha mesa e eu entendo a minha organização. Eu não estou falando de lixo, papel de bala, copo sujo, tá? Não estou falando disso. Estou falando de elementos, né? E aí eu consigo me organizar. Então a gente brinca que tá bagunçado, mas tem gerência, né? Não tá. Então assim, não é a aparência só, né? Não é só o externo que vai dizer. Então essa pessoa aí tá toda bagunçada por dentro, não. Né? Na verdade, o meu externo reflete realmente como eu me organizo. E claro, aquelas que têm essa dificuldade não vão conseguir refletir isso no externo. Acho que deu para eu entender. acho, só para falar um pouquinho também. Nós temos 10 minutinhos de live, mas se acabar nós vamos voltar, porque ainda tem muito importante para a gente saber. Tá bom? E eu quero muito saber do colágeno, Evelyn. Vai, Evelyn, manda o colágeno. Eu já estou querendo fazer a lista de compras e ir para o mercado. A gente tem que... Eu vou até contar um pouquinho, né? No começo dos posts dos Mais Plenas, nós demos uma dica falando para todo mundo se organizar, para ir procurar um médico, né? Fazer aquele check-up inicial. E a gente estava vivendo isso simultaneamente, eu e a Dani, coincidentemente. E eu fui num médico e eu precisava ir num retorno, e quando eu fui num retorno, ele falou assim, não, tá com dor? Não tá? Então vou fazer o seguinte, vou só receitar um colágeno pra você. E, gente, na hora... Eu tô acabada. Eu pensei assim, gente, como assim um colágeno? O que tá acontecendo? Você vai na consulta médica e ele manda você voltar e passar na farmácia e comprar um colágeno? E eu fiz até no dia um vídeo, porque eu ria tanto por dentro que eu falei, eu não posso só guardar isso pra mim. Eu tava inconformada. Eu parei o carro para gravar o vídeo. Há um segredo. Enquanto você ria, eu comecei a ficar desesperada, que eu fiquei perguntando, será que eu preciso também? Eu já tenho certeza que eu preciso. E eu falava, Dani, eu não tô entendendo, né? O cara mandou eu comprar um colágeno e eu comecei a dar risada, tá? Então, falando um pouquinho do colágeno, até foi legal, porque surgiu essa pergunta também como sugestão quando saiu o post, né, para essa live de hoje. O colágeno, gente, ele é uma proteína, né? Ele é uma proteína, é a proteína mais abundante que a gente tem no corpo hoje, né? Ele é responsável pela pele, os tendões, a fibra muscular, né? A gente remete também por causa do crescimento do cabelo, as unhas. Então, o que é legal quando se fala assim, eu devo suplementar ou não? É necessariamente pela idade que nós estamos vivendo, né? Tudo depende muito de pessoa para pessoa. Mas a gente consegue fazer um aporte através da proteína, né? O colágeno, ele é feito no corpo, é uma proteína, e ele precisa da proteína que a gente ingere. O que é essa proteína, né? É a carne, os ovos, o peixe, o frango, né? Os feijões em geral, a gente tem essa fonte vegetal também, os iogurtes, o queijo. Então a Mari que já estava perguntando como é que eu consigo, tudo depende se você está fazendo essa ingestão adequada para o organismo, né? Então quando a gente tem aí essa fonte mais ou menos, a gente precisa entender que nas refeições, por exemplo, um café da manhã, todo mundo tem a tendência, vou comer um pãozinho com uma manteiga, alguma coisa. Essa fonte de proteína, muitas vezes, ela já fica sem, você já não come. Né, Daniele? Eu sei porque você está se escondendo. Não, mas o segredo aqui, a gente está fazendo teste hoje à tarde, um desaforo, porque ela estava com um lanchão na mão, bem pouco da onde. É, melhor não falar mesmo. Até contando, né, Mari? A gente também falou que ela queria usar filtro, gente. Eu falei, que pessoa mais plena vai usar filtro no Instagram? Vai maquiar essa cara aí. Que desafio é esse? Que praticidade, né? Então, falando do colágeno, tudo depende desse consumo que você faz ao decorrer do dia. E não adianta você falar, nossa, hoje eu fui para o churrasco, já estou empoderada,
para sintetizar o colágeno valendo por um mês. Não é isso. O organismo realmente ele precisa assimilar isso todo dia. Então, se você é aquelas pessoas, eu adoro, eu e a Dani tem uma situação alimentar muito diferente, eu tenho encorajado ela aí nesse cuidado, né? Pensando a longo prazo, porque a gente não pode ser imediatista. Eu falo muito em relação, hoje em dia tudo é tão corrido que se você não der o devido valor agora, você vai comer o lanche do drive-thru, você vai chegar em casa, vai comer um pão com os embutidos fatiados. Então, você precisa realmente se valorizar, porque não é fácil, gente. Primeiro, a gente precisa entender que nós queremos mudar. A gente quer fazer diferente algo por nós mesmas. Né? Não adianta você se espelhar no outro, mas você falar, ela lá come a salada todo dia e eu tô aqui no nuggets frito. Então, a situação do colágeno vem de encontro a isso, né? Ele é importante, mas o próprio depende desse seu consumo de proteína. Então, às vezes, você pode até fazer a suplementação, né? Gente que faz, às vezes, muita atividade física, que tem dores, principalmente na articulação, tem um outro tipo de colágeno que é mais voltado para esse. E para a gente ter a cutis bonita, é possível, sim, através da alimentação, tá bom? Diminuindo sempre, gente, eu não sou a favor de nada industrializado, a gente tem que ir tirando. E é o que eu falo para Dani, só tá lá comendo na casa, que a gente fala que as crianças andam saltando o armário, né, gente? Porque, meu Deus do céu, as crianças no tempo agora, na pandemia, elas têm falado que tô com fome, tô com fome, tô com fome. Meu filho nem oi pra mim me dá quando eu chego no trabalho. Ele fala, mãe, tô com fome. Então, eu brinco bastante que só come a porcaria porque a gente compra a porcaria. Então, a gente precisa aí mudar um pouquinho essa questão aí, que já parte da prateleira do mercado. Olha, eu tô vendo uma pergunta que se manifestando aqui, ó. Pergunta que não quer calar aqui nos comentários é se você comprou o colágeno. E aí eu já emendo, eu já vi ele em lojas de produtos naturais, já vi ele na televisão, naqueles comerciais em cápsula, já vi na farmácia. Como que a gente, se decidirmos fazer essa suplementação, se houver indicação, o que você acha aí que é melhor, né? Tem que ter aí uma prescrição médica, qual colágeno tomar, ou a gente pode simplesmente ir na loja lá de produtos naturais e comprar? Eu brinco um pouco porque a gente tem diversos tipos de produto para qualquer situação alimentar. São os mais baratos, que às vezes ele vai te oferecer um colágeno que não tem tanta qualidade, ou às vezes você vai achar um que é um pouco mais caro, mas que o organismo ele é um produto mais inteligente, eu vou chamar assim, né? Então o colágeno, ele tem essas versões. Eu precisei comprar o colágeno de fato, mas porque eu falo que eu tô ficando velha em algum sentido e eu não quero mais, por isso que a gente tá aqui pelo Mais Plena, porque eu tive uma torção no joelho e isso encadeou a necessidade de eu fazer uma recuperação dessa minha parte muscular. Então, o colágeno, ele tem um pouco essa questão. A gente tem um colágeno que chama tipo 2, que é quando o organismo ele assimila para essa recuperação. E hoje em dia, por causa da pandemia, a gente tem notado também, alguns estudos falam em relação a essa inteligência do colágeno, né? O colágeno, ele vem para te ajudar na parte até de imunidade, porque como ele faz a pele, né, a reconstrução interna lá dos órgãos, quando você tem caso de inflamação, alguma coisa, ele vai reconstruindo isso. Por isso que é importante. Mas eu me alimento também super bem. Então, é algo que eu usaria agora momentaneamente, buscando o fortalecimento do meu joelho, que eu tenho hoje dor, né? Mas se você tá aí, e a gente tem aí, se você falar para mim, Evelyn, mas quantos gramas eu preciso de proteína? A gente precisa realmente ir a fundo, porque para cada indivíduo é diferente. Então, não é simplesmente uma fórmula mágica, eu vou tomar lá o meu comprimido de colágeno e vou só passar igual a Dani no drive-thru, entendeu, gente? Não faz milagre. No meu caso, quem se alimenta como eu, de forma errada, tem que tomar um pote por dia de colágeno. Nem vale a pena gastar o dinheiro no colágeno. Bom, chegar na nossa idade, então, vale a pena. Eu acho que uma visita ao nutricionista, né? Com toda certeza. Sim.
fiquem ligados que em breve teremos novidades em termos desse tema, né? Ótimo. Com certeza. Nós vamos falar especificamente sobre isso. Mas muito interessante tudo que vocês colocaram aqui e ver o quanto vocês são diferentes e ao mesmo tempo se completam. Isso é muito legal. Eu acho que é por isso, talvez, que eu gosto tanto da página, por essa diversidade toda que tem lá. E uma pergunta é, vocês acham que uma página na internet, nas redes sociais, tem o poder de transformar outras mulheres? Antes de eu falar, se a live encerrar, nós vamos voltar. E você que está assistindo, volta, porque a gente tem surpresas para falar para vocês no final, né? Né, Mari? Verdade. Não, o povo não volta. Fica até o final. Agora virão algumas perguntas. Não, todas as perguntas estão muito bacanas, né? Mas ainda tem muito por vir. Faltam só 2 minutos, não sei se dá tempo de responder essa, mas se não der, a gente recupera na próxima. Falando da internet, hoje a internet é uma realidade. Com a pandemia, então, né, é inegável que tudo está pela internet. Então, até os relacionamentos se tornaram virtuais. A gente sente falta, né, do contato, né? A minha filha perguntou, mãe, de quem que você está com saudade? Eu falei, de tanta gente. Ela, mas de quem você está com mais saudade? Eu falei, não sei, filha, né? Porque a gente quer ver que estar junto. Então, a internet é uma ferramenta hoje para tudo, para compra, né? Para relacionamento. E eu acredito que, mesmo na nossa humilde página ainda, né? Uma página pequena, nova, eu acredito que sim. Primeiro, essa página do Instagram, primeiro ela faz uma ação em nós. Né? A gente tenta postar o que a gente está vivendo, porque eu não vou postar um negócio para você. Faça skincare, teve uma postagem de skincare, né? Para fazer a limpeza do rosto antes de dormir. E é uma coisa que eu faço, meu marido fala lá, vai ela pro ritual. Né? De 3 horas antes de dormir. É uma realidade, mas eu não vou postar algo. Eu vou te cortar só um pouquinho, porque vai acabar, falta 1 minuto. E aí, quando a gente voltar, recupera essa pergunta e deixaram mais uma pergunta aqui. Se vale tudo para ficar mais plena ou se há um limite? Vamos encerrar essa, então? Deu Pessoal, uma hora de volta, tá? Eu acredito que vai acabar. Vamos acabar. Termina essa live, a gente já abre a outra, então. Pode ser? Então, esperamos vocês agora, hein? Fica aí.